Bom, gente, então a gente começando nosso segundo encontro, né? Que era para ter acontecido em abril, mas estamos no início de maio, ainda dá para correr atrás. Falando sobre os 8 passos do yoga para aliviar o sofrimento. E é muito legal eu atrelar a filosofia do yoga à prática. Eu percebo, eu comecei como praticante de yoga, de asanas, né, fazendo as posturas, meditação e tal, mas quando eu estudei a filosofia, a prática ganhou uma outra dimensão. Então, por isso que eu acho importante a gente também cultivar esses espaços de estudo, né? E hoje a gente vai falar especificamente dos Yoga Sutras de Patanjali, que é a primeira sistematização que se tem do yoga. Patanjali foi um sábio. Existem algumas teorias de que na verdade era um grupo de sábios e tal, mas isso não importa muito. Ele, ele veio, né, e trouxe essa sistematização. Ele pegou tudo que tinha de filosofia, do yoga e tudo mais, e deixou em sutras, que a gente chama. Então, ele pegou e conseguiu resumir do resumo, assim. Cada frase que você lê no livro dos Yoga Sutras dá pano para muita manga, assim. São muito profundas as questões. Então, ele divide o caminho até você atingir o caminho da iluminação, que seria esse lugar de você acessar uma consciência superior. Essa consciência que tudo vê, essa consciência que sabe das coisas, né? Que tem uma confiança e uma conexão com o divino muito maior do que o que a mente comum, que é a que a gente geralmente opera, tem. Então, por exemplo, nessa situação atual que a gente está vivendo, da pandemia, é como se a mente superior ela ficasse tranquila com o que está acontecendo, porque ela tem uma visão muito ampliada do que está acontecendo com a humanidade, né? E quando a gente está numa visão mais autocentrada, né? Uma visão muito ainda apegada ao ego, e a gente não quer matar o ego, tá? A gente considera que o ego é importante dentro do yoga, mas o apego ao ego que é o problema. Na verdade, o apego é muito pior do que o próprio ego em si. Então, o apego a quem a gente acha que a gente causa muito sofrimento. E aí a gente acha que as coisas estão acontecendo com a gente. E aí a gente fica com medo que o vírus pegue a gente. E aí a gente fica com medo que a gente vá morrer, que a gente vá, né, sempre nesse lugar de autocentramento. E essa é uma prisão, né? Ficar nessa visão autocentrada é um processo de aprisionamento mesmo da nossa mente e da nossa energia, porque a gente fica usando essa energia, sabe, tipo um ciclo interno um pouco tendendo a um lugar bem ruim para a gente. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, eu vou compartilhar. Vocês podem perguntar ao longo das falas, não tem problema. Ou a gente pode também conversar no final, certo? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Espero que sim. Sim, estamos vendo. Ótimo. Tá. Então, essa é uma frase que está lá no capítulo 1 dos Yoga Sutras de Patanjali, que é: sofrimento, desespero, nervosismo e respiração irregular são sintomas de uma condição mental dominada por distrações. Sofrimento, desespero, nervosismo e respiração irregular são sintomas de uma condição mental dominada por distrações. O que ele quer dizer com isso? O Patanjali, ele define o yoga como um processo onde você vai deixar a mente mais estável. Então, essas distrações que ele fala, não é só a distração que a gente geralmente atribui, por exemplo, assistir uma série, sei lá, sabe, paixão,
coisas que tiram o nosso eixo. Não é só isso. Mas distração pode ser qualquer coisa que tire você do seu propósito. Pode ser o próprio medo, a ansiedade. São todas condições de uma mente que está identificada e ela produz mais agitação mental. Ao invés de trazer um aquietamento da mente para que a luminosidade da mente se faça, ela se identifica com o aspecto mais autocentrado da mente. Então, a tendência é você ficar preso nessas próprias distrações, nessa produção mental de desespero, de sofrimento, de nervosismo. E a respiração irregular, eu adoro que isso está escrito, né? Eles são muito sensacionais, né? Assim, eu sou apaixonada pela filosofia do yoga, porque é uma coisa tão simples, né? Respiração irregular. Por que eles se preocuparam? Se eles escolhem tão bem, então isso aí é um sutra, né? Se eles escolhem tão bem as palavras, eles colocaram respiração irregular. E a gente subestima muito o poder da respiração, né? A gente não entende a potência que está aí na respiração. E um desses passos para aliviar o sofrimento que o Patanjali estrutura é pranayama, que é você controlar o fluxo da vida, que é a respiração, né? Fluxo do alento vital, que eles chamam prana. Então, a respiração irregular, ela está associada a estados mentais de agitação. Então, quando a gente está com medo, com ansiedade, com tristeza, com qualquer alteração, assim, com qualquer emoção perturbadora, a gente vai estar com a respiração desequilibrada, né? A gente não vai estar com fluxo livre, provavelmente vão ter espaços de resistências internos. E isso prejudica em uma série de coisas, fisiologicamente, biologicamente e também energeticamente para a visão do yoga, né? Então, só lembrando que o yoga, ele faz o caminho de procurar o alívio do sofrimento, né? Então, o yoga, ele se constitui como um caminho filosófico que está buscando o alívio do sofrimento. E aí, ele estrutura esses 8 passos a partir desses caminhos filosóficos que já estruturavam o yoga. Então, esse caminho filosófico, ele chama de Ashtanga. E Ashtanga são os 8 membros, né? São os 8 passos. Então, sempre que vocês ouvirem Ashtanga, tem a ver com esses caminhos. Mas existe também uma prática de yoga, uma prática corporal de yoga que se chama Ashtanga. Mas aí é outra história, tá? É outra coisa. Então, o Ashtanga, esse caminho, né, dos 8 passos para aliviar o sofrimento e você encontrar a iluminação e se conectar com essa mente desperta, ele se divide em yoga externo e yoga interno. É quase como um manual, só que vocês vão ver que não é um manual tão simples de seguir, porque existem muitas formas de você fazer os passos que ele sugere. Então, a prática do Ashtanga, do yoga externo e do yoga interno, é para a gente despertar as condições de discernimento para a gente eliminar a ignorância. Porque para o yoga, a fonte do sofrimento é a ignorância, porque a gente esqueceu quem a gente verdadeiramente é e a gente fica identificado com as sensações, com as coisas que acontecem, com tudo que a gente experimenta. Então, dentro desse processo do yoga externo e do yoga interno, existem vários passos. São 5 passos o yoga externo: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Eu estou usando os nomes em sânscrito, mas a ideia não é que vocês gravem isso, assim, a ideia é pegar as ideias gerais, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então, esses yamas e niyamas, eles são como os 10 mandamentos, assim. É muito legal ver essa associação. Ele tem muito a ver com os códigos de ética e de conduta, né? Ou seja, como você vai se relacionar com você e com o mundo. O que você deve se abster e o que você deve fazer.
Os asanas são as posturas, né? Ou seja, através das posturas é possível você diminuir, e aí o Hatha Yoga, por exemplo, ele surge com essa leitura, né, de que o Hatha Yoga ele traz uma visão que antes não era muito cultivada, e isso é importante de ressaltar. O corpo, ele era visto meio como um lugar aí que o espírito habita, que na real a gente só quer voltar a ser espírito, entendeu? Antes do Hatha Yoga. E os Hatha Yogis, eles começam esse movimento de valorização do corpo e da experiência corpórea, mas de um outro lugar. Então, enxergando o corpo como um templo, né? Sacralizando a encarnação. Porque o yoga, ele é bem espiritualista e reencarnacionista. Então, ele acredita que esse espírito que está encarnando no corpo, ele precisa do corpo naquele momento para experienciar e se transformar ao longo dessa jornada, né? Para conseguir se livrar, na verdade, dos aspectos que estão relacionados ao karma. E aí, quando a gente fala em karma, eu não estou falando só em karma como um lugar de negativo, né? Que a gente acha que é só ação negativa. Não é. Karma é tipo a lei de causa e efeito, só que você continua encarnando, você continua preso nessa roda de encarnação. E a ideia é que você consiga acessar a iluminação para depois você, que é o samadhi, para depois você se liberar das rodas das encarnações, né? Ou seja, você se liberta dos karmas, ou seja, das ações. Karma é a ação. Então, as posturas, os asanas, eles trazem um treino para a mente. É como se através do corpo a gente fosse conseguindo acalmar a mente e preparando corpo e mente para a meditação, certo? Então, além das posturas, tem também as técnicas respiratórias, que são os pranayamas. A gente faz alguns pranayamas nas aulas, né? Mas eu sempre tomo muito cuidado quando vamos fazer pranayama. Por quê? Porque pranayama é muito sério. Existem algumas experiências mesmo que eu já tive com pranayamas que são bem fortes, assim. Então, de você ter alterações do nível de consciência e tudo mais. Então, é muito importante usar com muito cuidado, entender muito bem por que você está usando, entender por que as pessoas, né, por que você está querendo usar com aquela pessoa e qual é o ambiente que aquela pessoa está apresentando para você apresentar um pranayama para ela. Isso é muito importante. E aí, o pranayama, ele é esse lugar onde a gente vai trazer um aquietamento da respiração, né? Então, através da respiração, a gente vai conseguir também aquietar a nossa mente. Porque lembra lá que ele falou da respiração irregular, né? Então, é como se a gente fosse buscando a regulação da respiração. Através de propósito, a gente guia o fluxo que o ar vai fazer no corpo, né? Então, pelo nariz, pela boca, como que a gente vai fazer, que velocidade, qual o tempo, tudo isso tem a ver com os aspectos fisiológicos e sutis do que o yoga enxerga no corpo. Então, os canais de energia, tem toda uma fisiologia aí, uma anatomofisiologia energética que o yoga enxerga para justificar as posturas, para justificar os pranayamas, os mudras também, né, que são as chaves energéticas que se faz com as mãos, com a língua, com o corpo também. Então, por que você treinaria yamas, niyamas, asana, pranayama para você chegar em pratyahara? Pratyahara são a introspecção dos sentidos. Então, é como se você estivesse se preparando para ir se desapegando dos sentidos. Você não deixa mais os sentidos te levarem. É como se, por exemplo, tem uma cena muito legal no filme que conta a história do Siddhartha Gautama, acho que é o Pequeno Buda, que ele está embaixo de uma árvore, que foi quando ele se iluminou, e aí os demônios, né, que são chamados demônios, eles vêm e apresentam várias coisas assim para atiçar os sentidos dele. Então, comidas maravilhosas, mulheres para ele desejar, né, ter a relação sexual, um monte de coisa assim para ele se deslumbrar com os sentidos.
mas ele de fato consegue passar por isso, né? Ele não está apegado mais a nenhum sentido. Então, o olfato, a audição, pode ter o som da pior qualidade, o som da melhor qualidade, para ele é igual. Então, essa equanimidade, ela vem a partir desse aspecto de introspecção dos sentidos, ou seja, você não está mais apegado aos sentidos. Os órgãos dos sentidos estão lá, mas eles não movimentam a sua ação, né? Mais. Então, isso é muito incrível de pensar, por exemplo, porque na verdade, as nossas ações todas são guiadas muito pelos nossos sentidos e pelos nossos desejos, né? Se a gente for pensar no dia a dia. Então, sair um pouco desse lugar de conforto, também é interessante para a gente experimentar essa adaptabilidade. É só a gente perceber um pouquinho como tudo mudou agora, né? Com o isolamento social e tudo mais. Então, todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina, a novos hábitos, né? Higienizar as mãos muito mais, higienizar sapato, higienizar sacolinhas, as embalagens e tudo de um jeito muito mais cuidadoso que antes não acontecia desse jeito. Então, quem tem apego a como as coisas eram, provavelmente vai estar sofrendo muito mais, né? É, e claro que eu duvido muito que alguém não tenha sofrido com tudo isso, até pela condição né, da mortalidade do vírus e todas essas condições que a gente está vivendo, impactos na economia e tudo mais. Eu sou autônoma, então eu sei muito bem como é difícil, assim, a questão financeira, o nosso trabalho, né? Então, afetou um monte de coisa. E quanto mais apegado a gente é às circunstâncias, às pessoas, a tudo, até a nossa própria autoimagem, mais a gente vai sofrer. Porque o tom da vida é a impermanência. E aí a gente vai ter que lidar com essa dança ao longo de toda a nossa vida. Então, quando a gente consegue esse lugar de entrega, né, que você não está mais apegado, então não é que as experiências têm que ser vivenciadas com você, grudado nelas, não. Você passa por elas, passam, você vivencia elas com presença, usufruindo também, né, os aprendizados que as experiências têm. Exige uma sabedoria gigantesca, não é fácil falar, é fácil, mas vivenciar isso é muito difícil. Porque é isso, né? A gente está sempre buscando a felicidade, todo mundo. Então, se a gente já encontrou a felicidade em algumas coisas, assim, o que a gente acha que é felicidade, então, quando a gente perde essas coisas, é muito difícil, né? Eu li um livro da Elizabeth Kubler-Ross, uma tanatologista, uma médica, que é uma autobiografia, e aí ela conta, vou dar um spoiler, né? Ela conta que ela demorou um tempão, o sonho da vida dela era ter uma casa que fosse uma fazenda e que tivesse reabilitação de bebês com AIDS, né? Porque os bebês eram muito abandonados e tal. E ela queria criar esse centro de referência lá, acolhendo essas crianças que eram largadas num tipo um orfanato e tal, só que com muita qualidade de vida e tal. E aí ela sofre um ataque, assim, da cidade que ela escolheu, que ela comprou a fazenda, porque as pessoas achavam que todo mundo ia pegar AIDS porque as crianças estavam lá. E aí as pessoas queimam a casa dela. Queimam, ela chega e a casa está em chamas. E é muito interessante ver que ela fala que tudo que ela tinha construído em 40 anos tinha sucumbido com fogo. Então, era uma grande lição de desapego, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. A gente sabe bem como a vida é um sopro, né? Então, cultivar esse lugar de presença vai ajudar a gente a lidar com o sofrimento, porque vai ajudar a gente a aceitar. Estou lendo um livro bem legal que fala exatamente isso. Fala exatamente desse lugar de para você viver o presente, você precisa aceitar
Se você não aceita, você vai estar brigando com o presente, com o que a vida está apresentando para você. Então, não tem muito como você dançar com o que se apresenta, porque às vezes você vai estar brigando, né? Você não vai estar dançando. Então, isso é muito legal de perceber. E aí tem também o yoga interno. Então, esses foram os passos do yoga externo. E aí a gente vai para o yoga interno. O yoga interno, então, o yoga externo, a gente está falando de como você vai lidar com você e com o mundo, né? Para você conseguir diminuir as distrações da mente e deixar essa luminosidade, essa qualidade da sua mente se manifestar. No yoga interno, o aspecto é muito mais sutil. O trabalho está muito mais relacionado a aspectos relacionados à mente. Então, aí é o que vem mesmo a meditação. Então, o dharana, que seria o primeiro passo, é aquele lugar onde você vai começar a prestar mais atenção nas coisas, né? É como se fosse um processo de concentração. E aí você vai ampliar esse processo de concentração para a dhyana, que vai virar um processo de contemplação, que aí é um pouco diferente, né? E aí no samadhi, que eles consideram que é realmente a meditação, que é quando você consegue uma mente estável, que não é abalada pelas circunstâncias, e você consegue estar em contato com essa mente superior, né? Você tem muito mais sabedoria. E dizem, tem vários livros de pessoas, né, de mestres que se iluminaram e tal, e eles falam um pouco desse lugar de como quando você está na presença de uma pessoa iluminada, as coisas mudam. Assim, você pode se iluminar só de estar na presença de uma pessoa iluminada. Então, é muito, muito forte, né? Sim, é um processo, né? Sim, eu acho bem, bem forte. Então, é uma potência muito grande se iluminar, porque é quando você despertaria mesmo para essa consciência superior. E aí, a gente, geralmente, no aspecto da meditação, a gente fica transitando aí entre a contemplação, né? Primeiro, entre a concentração e depois a contemplação. A gente fica mais nesses dois aí. Talvez a gente tenha pequenos flashes, assim, feixes de samadhi aí, em alguns momentos. Mas esse lugar do yoga interno, ele é um lugar de treinar mesmo a mente. Tem uma analogia muito legal que você, acho que talvez você já tenham escutado falar em algumas aulas, que é do Taimni, que ele fala assim, a mente, ela é como um aquário, né? E dentro desse aquário tem uma lâmpada luminosa. Só que ele está cheio de água e a água está muito agitada. Quando a água está agitada, você vê que tem uma luminosidade dentro desse aquário, mas você não vê o que é, os contornos dessa lâmpada, por exemplo. Conforme a água vai ficando mais calma, aí você consegue acessar esse lugar de, de sabedoria. Aí você consegue ver a sua luminosidade. Você acessa os contornos dessa luminosidade. Aí você acessa a sua consciência superior. Então, é só para lembrar uma coisa. Isso aqui é uma visão muito didática, né? Então, o Patanjali, ele estrutura isso aqui, mas é uma coisa muito didática e muito para nossa mente racional e linear. Porque, na verdade, esses processos, eles não acontecem linearmente, né? Eles acontecem todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está treinando o que você não deve fazer, você também está treinando a respiração, está fazendo as suas posturas, as suas práticas, está meditando e tal. Então, é um treino meio que com tudo junto. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho agora nesses aspectos dos yama e niyama, né? Os códigos, as abstenções, o que a gente não deve fazer, e os niyamas, o que a gente deve observar, são os que a gente deve fazer. Então é importante, antes de dizer, que no sânscrito não existe a palavra como a gente fala, né? Tudo, quando você vai, por exemplo, a ausência de paz é como se tivesse um negativo antes, né? Então esse não vem um pouco dessa tradução literal.
Então, os yamas são o ahimsa, que é a não violência, que quem já fez aula comigo sabe muito bem. Satya, que é não mentir. Asteya, não roubar. Brahmacharya, que é a castidade, né? Na verdade, eles falam em não usar a energia sexual em vão. E a parigraha, que é não cobiçar. Então, a gente vai se debruçar um pouquinho sobre esses yamas. O Yama, então, a gente tem o Ahimsa, que é o princípio da não violência. Eu adoro falar sobre ele, tem um episódio do podcast sobre ele. Para mim, é um dos principais, assim, eu gosto muito dele e do Svadhyaya. O Ahimsa, ele é esse lugar da não violência, mas não é um lugar de passividade, isso é uma coisa importante. É muito diferente a gente falar de paz, né, de compaixão e tal, dentro desse contexto. Então, é bom diferenciar esse lugar de complacência, vitimismo. Não é esse lugar. O ahimsa é um lugar de você agir não violentamente com todos os seres sencientes, com tudo. Então, com todas as outras pessoas, o que você fala, como você olha, como você abraça, como você toca alguém, como você pensa, como você come, como você passa um creme no seu corpo, como você pensa em relação a você mesma, como você, sabe, como você age na sua vida com tudo, inclusive com você mesmo, tem a ver com esse aspecto da não violência. Então, parece uma coisa simples, mas é muito difícil, especialmente a gente que está nessa cultura judaico-cristã, que tem um lugar de autopunição muito forte, uma análise crítica muito forte, né? Autocrítica e crítica externa também. A gente é a sociedade da competição, não da cooperação. Então, a gente acaba criando um lugar de construção social mesmo, que é de isolamento, que é de, né, eu não vejo o outro como uma pessoa que possivelmente já foi minha mãe em alguma vida, por exemplo. Na visão reencarnacionista, você vê isso, né? No budismo mesmo eles falam, haja com seres como seres, qualquer ser pode ter sido sua mãe ou seu pai em alguma vida, então venera eles nesse lugar, né? Então, o Ahimsa, ele é muito legal e eu gosto muito de contar essa história também, tenho estudado Compaixão desde o ano passado, e uma história sempre me encantou muito, que é a história do Dalai Lama, né? Chega um estrangeiro, ele está falando sobre compaixão, e aí chega um estrangeiro e fala para ele, tá, mas isso é muito legal que você está falando, a gente entender o sofrimento do outro, isso aí eu entendo, mas e quando a gente não entende o próprio sofrimento? Quando a gente se pune, quando a gente, né, é grosseiro com a gente é violento com a gente, como é que a gente faz? E aí o Dalai Lama não entende. Isso é um abismo cultural tão grande que ele não entende como alguém pensaria mal dela mesma, como alguém se maltrataria. Olha que interessante isso. Como é uma construção, né? Esse ambiente interno. E aí a gente começa então a ter os estudos mesmo sobre autocompaixão que vem a partir da necessidade do Ocidente, especificamente. Então, esse cultivo do ahimsa, ele é muito real, ele é muito real. E antes da nossa aula, a gente estava falando um pouco desse contexto político e tudo mais, mas a gente, é muito difícil assumir esse lugar de neutralidade. E neutralidade não é não posicionamento, neutralidade é no lugar de eu não sinto ódio pela outra pessoa porque ela pensa diferente, eu não concordo com o que ela faz, mas eu entendo que ela é um ser senciente. Né, que ela é um ser que sente as coisas, é um ser que também está em sofrimento, que também está buscando o alívio do sofrimento. Isso aí exige uma sabedoria gigantesca e esse despertar dessa mente, né? Da mente... Até o Rafa falou uau! Dessa mente suprema, né? Essa mente superior. Então, é muito mais complexo você não ser violento e é muito mais complexo você perceber o quanto que você é incoerente. Porque
tem até um escritor maravilhoso que eu adoro, que ele fica brincando que os millennials são muito good vibes, que eles têm problemas muito existenciais, nós, né? Que também sou millennial. Então, e é um pouco esse lugar de reconhecer, assim, cara, é isso mesmo, é muito difícil ser coerente. É muito difícil você ter compaixão com o mundo quando o seu ambiente interno é de agressividade, né? Então, por isso que eu acho que um dos passos que eu amo tanto o yoga, porque é essa ferramenta de você olhar para dentro, sabe? Arruma a sua casa interna, porque você está convivendo com essa casa interna 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se seu ambiente interno não está legal, você imagina de que forma você vai experienciar o mundo, que você vai se colocar, que você vai falar, que você vai andar, né? Então, assim, que você vai interagir com o mundo ao seu redor. De um lugar de desorganização, de desamor. Então, isso é muito, assim, por isso que eu fico tanto tempo falando de ahimsa, gente. Para mim, ele é um dos principais. Ele não é só você não comer carne, né? Eu lembro, eu conto isso no episódio de podcast, eu lembro que a primeira vez que eu conversei, estava num grupo de filosofia do yoga e tal, e eu falei assim, mas aí é incoerente você ser professor de yoga e você falar que pratica ahimsa e você comer carne. E eu saí desse curso comendo carne horrível, assim, eu já fui vegana, mas eu entendi que para mim, para minha situação, não era possível fazer esse movimento de parar de comer carne naquele momento, e eu estava me violentando fazendo isso. E é difícil, é dual, é paradoxal, né? Então, a partir, né, qual vai ser esse referencial para você estabelecer o que é a violência? Se a gente quer um mundo de amor, a gente vai viver esse amor condicionado, né? A compaixão condicionada. É fácil sentir compaixão por quem a gente ama, mas e aí? Vai que tem alguém lá de um, né, com um posicionamento político que você acha horrível e chega para você e tá morrendo na sua frente. Como é que você vai reagir? Você vai ajudar essa pessoa? Então, até que ponto o nosso apego aos nossos valores, às nossas, né, ao que a gente acha que é certo, as nossas verdades, não está gerando mais violência para o mundo. Então, essa linha, não sou eu que vou dizer, isso aí é trabalho interno, né? Lembrando sempre disso, que eu não sou, não acredito nesse processo do guru externo como falando o que você tem que fazer. O caminho ele é individual, né? A ideia do guru é a ideia de que o guru vai despertar o seu guru interno, para que você tenha autonomia e siga o seu processo. A ideia é essa. Então, no 2, a gente tem o Satya, que Satya é não mentir. Então, assim, fica mais fácil, né? E tem uma coisa muito legal que eles falam assim, se você se debruçar sobre um desses 10, basta um. Se você falar assim, eu não vou mentir nenhum dia. E eu fiz, gente, eu fiz um processo de meditações, eram 10 semanas. Cada semana a gente tinha que ficar com um desses. O ahimsa foi furado na certa. Primeiro que meu ambiente interno era horrível naquela época. Agora ele é muito melhor, mas naquela época ele era punk. Quando foi não mentir, eu achei assim, moleza, eu não falo mentira. Gente, depois façam esse exercício. Você não pode mentir nada. Só que tem uma coisa legal também, que na verdade, Satya não é só não mentir, mas é usar a palavra de uma forma verdadeira. E aí, queridos, aí o negócio começa a pegar, entendeu? O que é verdadeiro? Então, eles falam, por exemplo, se você puder se abster de falar uma verdade que vai causar mais sofrimento, você se abstém, a não ser que alguém te pergunte sobre ela. Então, é bem complexo essa coisa, mas vem trazendo um pouco dessa noção do poder da palavra, né? De você falar realmente quando você tem... quando você usando o poder para criar algo produtivo, né? Construtivo. Asteia seria não roubar e tem um pouco a ver também com esse lugar de você não querer o que o outro tem, né? Então, o que permeia isso é o desejo, né? Então, você conseguir transcender a lógica do desejo e lá embaixo tem o contentamento e no budismo é muito, muito legal também, que eu estou estudando budismo desde 2018 também, veio junto com essa leva da compaixão, conheci a compaixão pelo budismo, mas vem um pouco esse lugar de você se regozijar
com a felicidade do outro, com a conquista do outro. Isso é muito bonito, gente. Ficar verdadeiramente, genuinamente alegre e feliz pelo outro, isso é muito bonito. Então, não roubar tem a ver com esse lugar também de você não estar apegado, né, a querer, aos seus desejos, às coisas que você acha que você precisava ter, e você não tem. Brahmacharya é a castidade. Eu adoro falar sobre esse, porque esse tem a ver com a energia sexual. E, na verdade, ele não fala em castidade nesse sentido bem cristão, não. Não é isso. Não é um lugar de você não deve transar. Mas é um lugar de você usar a energia sexual como o poder criador que ela tem. Então, a gente sabe que a energia sexual ela está relacionada ao chakra criativo, ao chakra sexual. E esse chakra, ele não cria só pessoas, né? Ele cria projetos, ele cria tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente coloca tesão, libido, sabe? Você vai fazer uma comida, você faz aquela comida assim, nossa senhora, você vai limpar a casa, você limpa a casa com amor, assim, você limpa as paredes, você fala, meu Deus, minha casa está inundada de amor, sabe? Casa cheia de tesão, cheia de alegria. Então, tem muito mais a ver com esse lugar de vitalidade, conexão com a vida. Mas, para algumas pessoas, a energia sexual, ela vai ser um lugar de desafiador, né? Porque é um lugar de imenso prazer, né, gente? Nossa, assim, vamos combinar, gozar é maravilhoso, né? Todo mundo quer. Então, e a troca, né, do sexo e tudo mais é muito incrível. Mas a energia sexual, ela cria tudo na nossa vida. Então, a energia que a gente vai colocar quando a gente vai fazer as coisas, ela é muito importante. Só que se a gente está apegada à sensação, então, por exemplo, eu quero gozar de novo. Não tem problema você querer gozar de novo. Mas, por exemplo, é importante observar quando que isso é um apego tão grande que te gera uma frustração imensa. Não estou falando no caso de você estar com um boy lixo que vai, né, que vai te dar o fora, que vai dar o BO, né, que é sumir, sei lá. Não é isso. Mas por exemplo, tô a fim de transar, maravilha, tô com a libido alta, legal. O que eu vou fazer com essa libido, né? Eu vou escrever, vou dançar, vou cozinhar pra mim, vou fazer, enfim, não sei o que você vai fazer com a sua energia sexual, mas para quem tá seguindo um caminho que a gente chama de sannyasi, né? São as pessoas que estão engajadas, dedicam a vida delas a somente a vida espiritual e ao aperfeiçoamento para alcançar samadhi. Então, essa visão de usar a energia sexual para isso tem a ver com eu não vou alimentar o sentido do prazer, do órgão sexual, do orgasmo e tal, porque eu vou usar essa energia sexual e criativa para minha iluminação. Então, eu vou usar essa energia para meditar mais, para cuidar do ashram, para ler as escrituras, enfim, vai depender dos caminhos que você seguir. Já o Tantra tem algumas visões um pouco diferentes. O Tantra tem alguns caminhos, né? Então, ele vai falar, existe esse caminho que você vai usar a energia sexual com sabedoria para você subir essa energia sexual. Todo mundo já ouviu falar em Kundalini, né? Para subir essa energia e você transcender a lógica da matéria, do apego, das sensações e tudo mais, ou seja, você alcança lá a introspecção dos sentidos pelo uso da energia sexual. E aí você pode fazer isso usando pranayama, é uma forma, ou meditações ativas através do corpo também é uma forma. O Osho tinha ele bebeu de algumas fontes do Tantra também, né? Tanto que ficou mais conhecido aqui no Ocidente, porque ele traz uma linguagem um pouco mais acessível. Mas existem budismos tântricos, né? O budismo que eu sigo, por exemplo, ele é tântrico, do caminho Vajrayana. Então, tem uma visão da energia sexual muito sacralizada, como esse lugar de manifestação. Você pode criar o que for. E saber usar essa energia te traz uma conexão com o seu poder pessoal, com a amorosidade, né? Então, vai trazendo alguns aspectos que são muito importantes para você se aperfeiçoar, se desenvolver e ir cada vez mais se libertando dos apegos, né? Então, não é tanto castidade no sentido de, né, que a gente tem bem nessa visão de não transar. Não é só isso, né? Porque eu fico me perguntando se castidade pode se masturbar. Já me perguntei isso, porque deve ser difícil ser padre e, né? Não sei.
enfim, eu não consigo conceber isso, porque esse realmente não seria um caminho possível para mim. Mas eu conheço pessoas, inclusive eu conheço um professor de yoga que já está nesse caminho há algum tempo. Ele namora, ele tem relações amorosas, mas ele não se envolve sexualmente com ninguém, porque ele fala que ele usa a energia sexual dele para... ele quer subir essa energia para o coração e manifestar esse amor universal pelo mundo. Enfim, não sei se isso faz sentido para você. Para mim não faz muito, mas para ele faz. E é isso que importa, né? Porque é ele que fez o voto com ele mesmo. Então, quando a gente fala em Brahmacharya, é esse lugar. Como você usa a sua energia sexual? A pessoa evoluída, Teura, será? Eu não sei. Eu fico assim pensando o que está por trás disso, porque eu vejo que alguns grandes mestres, eles tinham vida sexual ativa, mas a questão não é muito você... A questão é você usar com sabedoria, por exemplo, não é nem criar o sofrimento para outras pessoas. Então, por exemplo, né, sei lá, putaria, vai transar com todo mundo e tal, mas aí algumas pessoas vão se envolver emocionalmente, então não tem nenhum compromisso energético, porque se a gente pensar que é uma energia mega sagrada, você também não sai por aí colocando em qualquer lugar a sua energia, né? Então, tem esse lugar de aperfeiçoamento. Por isso que o Tantra no Ocidente, eu percebo, fico bem cuidadosa com o Tantra no Ocidente, porque ele tem muito esse lugar de energia, vamos acender a Kundalini, só que não é um processo simples, né? E tem um relato bem interessante, não sei se é verídico, mas vindo da Índia, eu acredito em tudo, que é que as pessoas entraram em combustão, pessoas entraram em autocombustão, porque ficavam treinando esse processo de subir a energia sexual para a cabeça, só que elas não tinham trabalhado esses aspectos de conduta ética e moral. Então, elas simplesmente entravam em autocombustão. Então, tem os relatos aí. Então, assim, eu não sei, né? Se eu fico sempre só O que observando. seria algo como pegar fogo mesmo, assim? Tipo, fogo mesmo. Tem uma prática do Tantra, eu fiz o começo uma vez, assim, eu falei, nossa, isso aqui é muito forte. Que você fica quente, só pela respiração, onde você tá, fica quente. Porque você trabalha o chakra básico, que fica no períneo, e o chakra sexual, e é muito forte, assim, é muito forte. Então, por isso que eu não duvidei, porque eu já fiz algumas práticas que eu percebo que são muito fortes. Não sei se eu tenho uma sensibilidade a mais, assim, né, para perceber, mas as pessoas que estavam também nesse workshop que eu fui, elas falaram que sentiram, assim, e as cadeiras ficaram quentes, assim. Então, eu não duvido, não. Mas, enfim, sabe-se lá, né? Tô contando porque, sei lá, não sei, né? Imaginar isso é surreal, né? Mas... Vai que eu resolvo fazer isso aí, né? Era bom saber essa história aí. Tipo, use com parcimônia esse saber que eu estou compartilhando aqui. Então, tem a parigraha, que também vem na linha do asteia, que eu falei, que é não cobiçar e está relacionada com o desejo, né? E a paixão também, a aversão, que estão todos kleshas, que a gente chama. Não é nome de chiclete. Kleshas são as manifestações do sofrimento. Então, o sofrimento acontece porque a gente é ignorante, porque a gente está na ignorância, e aí a gente manifesta a ignorância, o egoísmo, a paixão, a aversão, o apego à vida também. Que aí é outra coisa, mas daqui a pouco eu falo. Então, e o niyama, então a gente falou sobre esses códigos aqui, né, do que não fazer, e aqui o niyama é o que a gente deve fazer. Saucha tem a ver com pureza. E aí é purificação, na verdade, eu diria que tem a ver com a purificação. E quando eu comecei a ler, nossa, eu fiquei muito chateada, assim, porque eles falam como se o corpo fosse um vaso sujo. Então, tem o pessoal do Kriya Yoga, por exemplo, que trabalha muito com limpezas, né? Eles botam pano que vai até o estômago e volta, e você tira pela outra narina. Você limpa o intestino com pano também. Cara, tem vários tipos de limpeza física para você atingir uma conexão mais sutil com a sua existência. E aí eu achei, ao longo que a gente estudou um a um, né, muito profundamente, num desses cursos de filosofia do yoga. Então, eu achei muitas descrições falando do corpo como esse lugar de vaso sujo. Isso me incomoda bastante.
porque eu entendo que existe um processo de quando você fala que o corpo é um vaso sujo, você desvaloriza um pouco a vida. E eu tô mais com os Hatha Yogins, assim, eu realmente acho que o corpo precisa ser sacralizado como uma experiência importante para o espírito. Então, a pureza do Saucha tem a ver com esse lugar mesmo, limpar fisicamente, então, cuidar do que você come, do que você ouve, do que você lê, tudo, porque isso pode alimentar a sua agitação mental ou pode te trazer um lugar de serenidade. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz nesse processo, né, de isolamento e tal, foi entender a quantidade de informação que eu conseguia, que eu dava conta de receber, para não ficar completamente desorientada e desorganizada internamente. Então, quanto ao Covid, eu preciso me informar tal dia, tal hora, percebendo se é um gatilho, não é e tal. Então, essas coisas são importantes da gente observar mesmo de que a gente está se nutrindo e não só como alimento, né? Mas o que a gente está se alimentando em todos os aspectos, nas nossas relações, nas roupas que a gente usa, em tudo se imaginar. Esse conceito é bem amplo, assim. É bem bonito, tem a ver com esse lugar. Eu gosto mais desse outro lugar, né? Do lugar que fala dessa purificação, honrando a vida também e honrando o corpo, mas sem apego. Você não precisa honrar e estar apegado. Você pode honrar estando num lugar de veneração. E aí vem Santosha, que é um dos meus preferidos também, contentamento. Aquelas, né? Já falei que vários são meus preferidos. Contentamento. Contentamento é muito diferente de alegria. Eu acho muito bonito isso, assim. Eu já pensei, nossa, que esse conceito ele é muito bonito, gente. Assim, procurem sobre ele, porque ele é muito bonito. Que é o lugar de você estar contente. Só que não é um contentamento passivo. Nunca pensem nesse lugar de passividade, porque o yoga é um aspecto muito ativo, né? Proativo. Então, é um lugar onde você tem uma aceitação e uma confiança no que está acontecendo, sabe? Como assim, isso está acontecendo comigo, eu percebo, então, o que eu posso fazer com isso? Então, tem um lugar de sabedoria muito bonito do lugar de contentamento. E ele tem a ver também com um pouco desse lugar de você não deixar se levar pela paixão e aversão, que é um par de dualidade que é bem tricky, sabe? Assim, porque às vezes a gente acha que, não, você não pode ficar com ódio, mas também você não pode ficar apegado, né? Então, o que você vai ficar? Eis a pergunta. A ideia é que no yoga tem essa visão, né? Os extremos, eles sempre vão gerar mais sofrimento. Conforme você vai mais para o caminho do meio, ou seja, você não está apegado nem a uma experiência nem a outra, você flui melhor e você vai ter mais sabedoria. Então, tem esse aspecto aí. Então, na semana que a gente fez Santosha, foi uma semana de muita conexão com gratidão, assim, sabe? De perceber com o que você está contente agora e com o que você está inquieta. Então, perceber isso foi muito legal, porque você vai diminuindo a proporção das coisas, né? Então, tipo, eu queria pintar a parede da minha casa, mas eu tô com preguiça de pintar, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, aí você fica assim, mas pô, que massa que sua casa tem parede, né? Que tá pintada de alguma forma. É verdade, E aí você entrando, meditações analíticas, analisando isso. Então, muito legal esse processo. Tapas são a austeridade. Esse também foi outro. Os niyamas, geralmente, eu fico sempre assim, oh, meu Deus. Mas eu entendi. Hoje eu entendo perfeitamente o que meu professor me ensinou, assim, sobre tapas, que tem a ver com austeridade, tem a ver com disciplina também. Não é uma austeridade, ela não precisa ser de um lugar de violência, senão você seria contraditório com a ahimsa. Na verdade, a austeridade tem a ver com esse compromisso. Então, compromisso com a disciplina, compromisso com a prática, compromisso com esses hábitos, né, que você está se propondo quando você faz esse tipo de trabalho de autoconhecimento. Então, se observar, estar presente, modificar o que não está legal para você. É um autoestudo constante, que já é o próximo, que é Svadhyaya, que para mim, Svadhyaya, ele é a base de tudo. Porque não existe essa autoobservação sobre a Ahimsa, Sati, Asteya, Brahmacharya, Parigraha, Saucha, Santosha, Tapas e Svara Pranidhana, se não existe
autoestudo. Então, a base de tudo é você se estudar, se conhecer, se observar e estar bem presente em você. Então, Svadhyaya para mim é tipo, é autoestudo e é a base de tudo. Sem isso, não vai rolar nada, entendeu? E o quinto niyama é o Dvara Pranidhana, que é devoção à consciência superior. O professor Hermógenes, que ele foi um dos precursores do yoga aqui no Brasil, ele traz uma visão do yoga que é muito interessante, é bem brasileira mesmo, que é uma junção, né, do yoga com espiritismo, com cristianismo. Menina, é uma coisa, catolicismo. É bem interessante a visão que ele traz. Mas nesse curso especificamente que eu fiz, eu já tinha lido muitas coisas do professor Hermógenes, e o meu professor, que era o Wilton Mendes, ele falava assim para mim, você tem que tomar cuidado, porque essa visão de Deus, né, esse Deus que a gente fala, ele é muito da nossa cultura. Então, existe esse lugar, o yoga, ele tem uma veia teísta, né? Ele é teísta, assim, mas é um outro conceito, que eu não vou falar aqui agora, que tem a ver com uma trindade, que tem a ver com o hinduísmo e tal. Mas a ideia do Dvara Pranidhana é que todo mundo tem o poder divino dentro de si. Todo mundo tem a consciência divina, todo mundo tem a possibilidade de ser, né, de manifestar, de criar coisas. Então, essa divindade, ela não é um lugar de você ser arrogante, ser babaca, não é isso. É um lugar de você reconhecer, de você devocionar, você honrar e venerar essa qualidade, sabe? O divino em você. É que nem tipo o namastê que você faz, né? Eu honro o divino que habita em você, o divino que habita em mim, honra o divino que habita em você. Então, esse lugar é um lugar muito bonito. Eu acho lindo Svara Pranidhana. É um lugar mesmo de devoção à vida, assim, eu diria. Né, saindo um pouco dessa nossa cultura, que na nossa cultura, por exemplo, o Hermógenes fala, é uma devoção ao Senhor, é uma devoção ao divino. Mas é essa capacidade, essa energia criadora, fenomenal, maravilhosa, e a possibilidade que a gente tem de transformar as coisas. É muito grandioso, assim, eu fico impressionada o quanto, especialmente agora no isolamento social, quanto em um dia eu vivencio milhões de emoções, eu consigo criar um monte de coisa, não é interessante? A gente consegue, sei lá, transformar farinha, pão, ou farinha, ovo, aquelas né, que quer comer um pão, farinha, ovo, leite, sabe, em um bolo. Sei lá, a gente pode criar tanta coisa incrível, transformar as próprias relações, passam por períodos tão bonitos, né, de ressignificação, a arte, o cuidado, né? A Teura tá aí, a Teura Doula. Então, o cuidado com as pessoas, com o nascimento, o cuidado com a morte, o cuidado, sabe? São muitas possibilidades da gente usar isso para criar mais alegria, para gerar mais amorosidade no mundo. Tem muitas possibilidades. E às vezes a gente fica tão conectado, nutrido de coisas que levam a gente a acreditar que esse não é um lugar real, né? Que é um lugar que é um lugar ingênuo, mas na verdade é um lugar de grande força. A gente só precisa estar conectado com ele, né? Com mais sabedoria. Então, o que eu queria trazer hoje era esse aspecto desse lugar do yoga, né? Desses 8 caminhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha esquecido de falar. Esse aqui foi um livro que eu escrevi, foi o meu TCC. Eu tô com vontade de publicar ele. Porque ficou muito bom esse trabalho. É todo sobre isso tudo que a gente falou. Mas eu acho que é isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu achei muito legal o pouco que eu consegui, porque, né, eu estou com a criança aqui gritando, porque tá na hora de dormir, mas eu curti bastante, não tenho dúvida, porque, né, perdi algumas partes, mas me fez refletir sobre muitas coisas. Que bom. Bem-vinda aos encontros. É a hora de dormir, né, cara, dele é complicado. Eu sei como Mas é. mas eu vou tentar vir nos outros dias. Beleza. Mas sempre vai ficar gravado também, então. Tá.
Você, Ju? Acho que eu tô meio repetente aqui, né? Deve ser uma 7ª aula que eu pego com você, o mesmo assunto, semanas estudando um passo a passo, né, de cada uma, e realmente a gente volta. Caramba, meu caderninho, já tinha escrevido isso. Não, eu já tinha visto isso. É verdade, que vergonha. Aí depois você pensa, não, tá tudo certo. Então eu tô no caminho certo. Aí depois você volta à reflexão de cada passo. Não, mas já tinha feito isso. Enfim, uma hora a gente aprende. Até o final da vida a gente aprende alguma coisa. Sim, com certeza. Com certeza a gente aprende, cara. Não tem nem como. Então tá, gente. Era isso. Deixa eu só despedir aqui da gente. Enfim, vou compartilhar lá com vocês. E é isso, a reflexão é interna, né? Usar esse caminho para a gente se auto-observar, se auto-estudar e encontrar esse lugar do yoga, dessa reconexão dentro da gente. Muito bom, Gabi. Aí, lançado o desafio, que a gente consiga vivenciar isso na nossa prática também, de aulas. Quando a gente, né, devocionando o nosso divino dentro da gente, na prática também, na vida cotidiana. Namastê, Gabi. Namastê, namastê. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Gabi. Um beijo.